Amém. Josué capítulo 10, a partir do verso 6. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos, ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor conturbou diante de Israel e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Oron, e os feriu até a Zeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Oron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Amém. Irmãos, esse texto ele é interessante. Ele traz algumas coisas descomunais, algumas coisas que, se contássemos em um bate-papo natural, ninguém creria. A verdade é que tem crente que não crê, mas não admite, porque está escrito na Bíblia, e ele não pode dizer que não foi assim, porque Deus diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Pedras caindo em cima dos inimigos, mais foram os que foram mortos das pedras do que os que as espadas feriram. É isso mesmo que está escrito? É isso mesmo que está escrito. Você crê? Nós cremos num Deus de operações transcendentais. O que é isso? Um Deus que não está limitado a nada. Ele faz o que lhe apraz, porque Ele é Senhor. O título de Senhor, lembra que Deus chegou ao ponto de falar para Moisés: olha, Moisés, eu me manifestei a Abraão, mas pelo meu nome, Senhor, não fui perfeitamente conhecido. Agora tu vai lá em Israel, lá no Egito, para tirar o meu povo, porque eu sou o Senhor. Eu vou te mostrar o valor desse título, eu vou te mostrar o meu senhorio. Vai lá e ordena a Faraó, aquele grande líder de toda a província egípcia, diz para ele: deixa sair o meu povo e obedece. Vou mostrar que eu sou o Senhor. Então Deus, sendo o Senhor, Ele faz o que lhe apraz, e Ele tem poder para fazer tudo o que lhe apraz. E a Escritura diz: operando Deus, não tem como impedir. Amém? E é por isso que, quando Ele determina te abençoar, coitado, tadinho daquele que ficar na frente. Quando Deus diz assim: essa bênção é para aquele meu servo, meu irmão, aquele que se meter no meio do caminho certamente vai perecer, porque já existe uma promessa para você, que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à direita, tu não serás atingido. E o teu Deus faz questão de deixar o testemunho na palavra, dizendo: quando eu opero, ninguém impede, né? Poderíamos dizer: onde está o diabo? Onde está toda a organização satânica que está por aí destruindo tantas vidas? O próprio Senhor Jesus disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Onde está ele? Em que ele tem nos perturbado? O diabo só perturba aqueles que não tomaram conhecimento do que a Bíblia diz para as suas vidas. Esses sim o diabo perturba,
põe enfermidades, ciranda com eles, destrói, faz o caos. Mas aqueles que estão debaixo do senhorio do Deus vivo e poderoso, que estão debaixo das suas operações transcendentais, esses triunfam com poder e glória. Irmão, presta atenção. O que o teu Deus pode fazer? Ele pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos. Ele é tremendo. E é esse Deus que nós temos que aprender a cultuar. Um Deus transcendental. Essa palavra é rara, a gente só estuda ela no seminário. E vê que é um Deus que não está limitado a nada. Ele criou os animais, mas ele não é um animal. Ele criou a terra, mas ele não é pó. Ele criou as árvores, mas não é árvore. Ele criou o homem, mas ele não é o homem. Tudo o que Deus criou, por mais nobre e excelente que seja, nada se pode comparar ao que ele é. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que formou Adão do pó da terra, soprou nele a eternidade, e agora, quando esse corpo aí, que é descendência de Adão que nós temos, quando ele tem qualquer problema pela junção genética, pelos pecados também, que geram um monte de problemas, esse Deus, quando buscamos a sua face, ele vem e troca aquele coração que estava problemático. Ele troca aquele pulmão que te levaria à morte, ele arranca e bota outro no lugar. Ele arranca aquela veia, ele arranca aquela artéria. Ele opera com a mão lá dentro do teu cérebro, arranca um coágulo, arranca algo que está obstruindo a oxigenação do teu cérebro. Que Deus tremendo! Ele conserta a rótula do teu joelho que estava problemático. Por quê? Porque ele é transcendental. E o mais tremendo disso tudo, que ele opera tão profundamente e você nem percebe que ele te tocou. Você tem ideia do Deus que você serve? As promessas que você tem são tremendas, e eu vou repetir elas enquanto eu viver. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Não vai ser um problema no seu órgão físico que vai te arrancar da batalha, não. Não vai, não. A promessa de Deus para a sua igreja, para aqueles que são templos do Espírito Santo, é uma promessa transcendental, porque o Deus que a faz é transcendental. Aleluia. Por isso Jesus diz: eu edifico a minha igreja e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Se as portas do inferno não prevalecem, que dirás enfermidades? E nesta ocasião que nós queremos ver, é um Deus de poder e glória manifestando-se, porque Ele prometeu que se manifestaria, e nós não duvidamos desse Deus da Bíblia, nós cremos. Há operações de Deus que cristãos não creem, se questionam e perguntam: para quê? Por quê? Irmão, para quê? Porque se eu não estou entendendo, é uma questão. Agora, se foi Deus ou não, é outra bem diferente. Eu não tenho que reprovar uma ação de Deus, porque eu não compreendi, eu não entendi, então não foi Deus. Não, eu não entendi, não é que não tenha sido Deus, é porque eu preciso crescer na graça e no conhecimento. Teve uma operação aí sobre o Rio de Janeiro e sobre vários lugares em que Deus colocou dentes de ouro na boca de cristãos. Era uma glória quando os irmãos abriam a boca. Eram feixes de luz. Eu tive o privilégio de contemplar isso. E um monte de crente tonto que nunca aprendeu a ler a Bíblia sequer, envelhecendo no banco da igreja. Quando eu falo envelhecendo no banco da igreja, estou falando de idade não, estou falando de realmente salvo, sentado e satisfeito, né? Inútil, o camarada paradão lá. Um monte de crente questionando, enquanto outros estavam vivendo a glória de Deus
Outros estavam questionando, não, por que Deus fez isso? Para que Deus fez aquilo? Aqui eu estou vendo que Deus mandou pedras. E diz a Bíblia que mais morreram pelas pedras do que pela espada de Josué. Se você seguir a partir do verso 12, você vai ver que uma operação maravilhosa acontece. O título diz o que aí? O sol e a lua são detidos. Aí vem os sábios, os estudiosos. Não, isso não é possível. Claro que isso não é possível. Se nós servíssemos um Deus somente das coisas possíveis, com toda certeza isso não seria possível. Aí eles dizem, não, mas isso nunca aconteceu. É verdade. Esse movimento físico aí nunca aconteceu. Hoje a ciência prova que é a Terra que está atrasada na sua rotação por 24 horas. Aí nós dizemos, verdadeiramente nosso Deus é transcendental, opera além do que pedimos ou pensamos. Vai consultar os livros científicos e nós vamos chegar à conclusão que este milagre, quando a Bíblia vai dizer aqui, vai narrar detalhadamente, este milagre foi a causa de a Terra estar parada 24 horas na sua rotação. E Deus é tão transcendental que deu ao homem uma capacidade de pesquisa tão estrondosa que o homem conseguiu descobrir isso. Isto é que é Deus. Eu vou te dar uma inteligência para você poder perceber um pouquinho de quem sou eu. Nós cremos num Deus transcendental? Então tá aí as pedras, né? Lá em Israel, no tempo dos reis, conta que um homem com uma espada, numa guerra, conseguiu vencer 300, matou 300 em sequência. Isso é normal? Não, mas a Bíblia vai dizer assim, e estas vitórias aconteciam porque Deus pelejava por Israel. Meu irmão, um homem não consegue lutar com 300, o cansaço domina, ele não vai ter nem força mais para levantar a espada, e no entanto a Bíblia diz que a espada se grudou na mão do homem, e ele tinha uma força descomunal, e ele venceu 300, o que é isso? Isso é Deus, porque Deus te chama não para vitórias só naturais, mas Ele entra na batalha contigo e te dá a vitória no campo espiritual. E aqui está dizendo, Josué subiu a Gigal e toda a gente com ele, e o Senhor disse a Josué, não temas, porque eu os tenho dado na tua mão. Não temas, por quê? Porque eu os tenho dado na tua mão. Aí vem a operação transcendental. Aqui, na Bíblia, nós vamos encontrar algumas coisas interessantes. Um profeta chamado Balaão, ele tinha uma mula. E a Bíblia diz que o que aconteceu com essa mula? Ela falou. Falou mesmo? Tem certeza? A Bíblia conta isso com todas as letras. Mas você hoje poderia dizer para alguém que se você tem um Deus tão tremendo, que ele pode fazer um animal falar com voz humana? O que iam dizer para você? Estando escrito aqui, já riem de você, que dirá se não estivesse. Tem crentes que duvidam até disso aqui? Não deve ter sido bem assim. Existe um episódio com esse mesmo Josué, em que Deus mandou ele rodear as muralhas de uma cidade. Como chamava essa cidade? Jericó. E ele rodeou, e Deus disse assim, olha, durante 7 dias você vai rodear, cada dia uma volta, e não vai falar absolutamente nada. Pega a arca da aliança e rodeia a cidade. Ao 7º dia eu vou te dar uma ordem. E os historiadores dizem que aquela muralha que rodeava a cidade, ela era descomunal. 2 carruagens passavam em cima dela paralelamente. Era um assombro de muralha. O povo daquela cidade se considerava o povo mais bem guardado.
Só que a Bíblia diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os operários. Por isso a Bíblia diz: bem-aventurado que se abriga no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Você é guardado por muralhas ou por um Deus transcendental? Esse Deus que não precisa te cercar com muralhas naturais, Ele é que nos dá a vitória. E a Bíblia diz que Josué com seu povo, depois no 7º dia, rodeou a cidade 7 vezes. O que Deus mandou eles fazerem? Gritar. Você acredita que aquele grito do povo derrubou aquelas muralhas? Não, foi a obediência deles que fez a operação transcendental de Deus se manifestar, e as muralhas caíram, diz a Bíblia, que caíram para dentro. Há um outro episódio em que a Bíblia diz, lá em João capítulo 11, um homem chamado Lázaro estava morto há quantos dias? 4 dias. É possível que um homem morto há 4 dias torne a vida? É possível? Os judeus não criam e tinham um pergaminho. Os judeus não criam e tinham a lei de Moisés. Os judeus não criam, mas todo sábado se reuniam na sinagoga para estudar a Bíblia. Eu não sei o que eles faziam lá dentro. Eles não criam, eles até, não, pode ser até o 3º dia, pode ser, mas se passar do 3º dia não é mais possível. Jesus deixou que chegasse o 4º dia, e no 4º dia foi lá diante do túmulo e disse o quê? Lázaro, venha para fora. Você crê que o teu Deus pode ressuscitar alguém com 4 dias de morto? Mas você crê porque está escrito aqui, ou porque você realmente já concebeu no teu espírito, não pela narrativa, mas no teu espírito está escrito que o teu Deus pode todas as coisas? A Bíblia, meu irmão, ela é um primeiro passo para você despertar uma fé tremenda. Se arrancarem a Bíblia, se tacarem fogo em todas as Bíblias, se extinguirem as Bíblias da face da terra, não vai fazer a mínima diferença, porque o que já está escrito no teu espírito, que o teu Deus é todo poderoso, vai continuar se processando. 4 dias, quem poderia supor, quem poderia crer? Hoje conta-se uma história, esta, pelo jeito, a humanidade considera a mais ridícula de todas, que um homem nasceu numa manjedoura, uns magos do Oriente andaram durante 2 anos, tinha uma estrela que resplandecia sobre aquele menino, e acharam o menino, lhe ofertaram presentes, ouro, incenso e mirra. Esse menino cresceu, aos 12 anos, 11, 12 anos, os homens entendidos da lei o interrogavam e ele dava respostas maravilhosas. Ele fazia perguntas de níveis tão profundos que as pessoas ficavam extasiadas. Esse menino cresceu com uma profecia de que a espada transpassaria sua própria alma. E ele foi crescendo. Aos 30 anos, um homem viu, depois que ele foi batizado, o Espírito Santo em forma corpórea de pomba repousar sobre ele. Você crê nessa história? Aleluia. Glória a Deus. E uma voz do céu falou: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Você crê nisso? E dizem que lá estava este homem, e as profecias diziam que ele era o Filho de Deus. Você crê nisso? Amém. E João escreve: vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e formosura. Você crê nisso? O teu Deus é tão transcendental
que Ele gerou direto da eternidade. Ele fez algo tremendo que não podemos nem chamar de milagre. Ele fez algo que não sabemos nem explicar, mas Ele fez o seu Filho eterno nascer neste mundo para ser o sacrifício perfeito para o resgate da humanidade. Você crê nisso? Esta é uma operação transcendental. Quem poderia supor que Deus enviasse seu Filho para ser escarnecido, usar uma coroa de espinho, morrer numa cruz, derramar o sangue para nos resgatar dos nossos delitos e dos nossos pecados? O Deus que nós estamos falando, Ele é completamente transcendental em todas as suas ações, quer seja no nosso resgate, quer seja na cura, na nossa libertação. A Bíblia diz que Ele nos libertou de quê? Se nós andávamos aí, comia, bebia, dormia, ia para a praia, jogava futebol, parecia que estava tudo normal. De que Ele nos libertou? Como está escrito, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora livres é que nós reconhecemos que verdadeiramente um dia éramos escravos. Você reconhece isso? E você reconhece que Deus não te pegou à força. Você reconhece que Ele foi transcendental. Ele agiu contigo de uma maneira tão tremenda, tão inigualável, e agora você é o que é. E quando você olha para trás, você diz: aquele período eu estava morto, agora sim eu estou vivo e sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Como alguém vai se considerar outrora morto e agora vivo para a glória de Deus? Somente por uma operação transcendental de Deus. Tudo isso que estamos falando, quem poderia supor essas coisas todas? Um milagre no universo, pedras caindo do céu, o Verbo se fazendo carne e habitando entre nós, uma mula falando, um homem sendo ressuscitado depois de 4 dias, a muralha de uma cidade sendo soterrada, sendo esmiuçada. Quem poderia supor essas coisas? Quem poderia supor que Elias pegasse carona no pé de vento? Quem poderia supor essas coisas? A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu te pergunto, você serve a qual Deus? É esse mesmo da Bíblia? Você está querendo realmente contemplar as mesmas coisas? Porque Jesus disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e maiores do que estas, porque eu vou. Você crê realmente que Jesus Cristo morreu e ao 3º dia ressuscitou? E diz a Bíblia que Ele foi assunto aos céus diante de centenas de pessoas. Ele subiu ao céu, uma nuvem o encobriu, e diz a Bíblia que Ele está assentado à direita do Pai. Depois lá em Atos, Estevão contempla isso. Você crê nisso? Explica isso em palavras. Não tem como explicar. Servimos a um Deus transcendental, e nesta noite Ele vai te alcançar. Nessa noite Ele vai trocar órgãos, nessa noite Ele troca veias, nessa noite Ele corrige qualquer problema. Só existe um preço a ser pago, o preço que Jesus chegava diante das pessoas e perguntava: você crê no que eu posso fazer isso? Você crê que eu posso abrir tuas vistas? Diz a Bíblia que um homem gritou no caminho: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E depois de ele tanto clamar, Jesus disse: traz esse homem aqui. Que tu queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Você crê que eu posso fazer isso? Senhor, eu creio. Então vai, a tua fé te salvou. Há um preço. Tudo na vida existe um preço. Se você não paga o preço, você não compra nada. Porque estamos vendo todos esses textos aqui para você decidir se nessa noite você vai ser alvo do milagre ou não. Porque diante disso tudo, uma mula falando, não, isso é uma loucura. Muralhas caindo, pedras caindo do céu, o universo parando por causa da oração de um homem. Não, tudo isso é uma loucura. Não, eu não creio. Então você não será alvo do milagre desta noite.
Mas se você diz assim, não, eu creio nisso, eu aposto a minha vida nisso, essa é a noite que Deus marcou contigo. Essa é a noite que Deus preparou. Deus pode mexer nas suas células, pode mexer no seu metabolismo. Que Deus nós servimos, afinal de contas? Esta é a grande pergunta. Esta é a grande pergunta, irmão. Por quê? Porque nós vamos dia a dia encontrar cristãos derrotados. Como podemos achar crentes derrotados diante de uma palavra dessa, de uma Bíblia como essa? Como podemos achar pessoas completamente frustradas, sem esperança no amanhã, se a Bíblia diz, nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão? Como podemos encontrar pessoas que estão vivendo pior do que aqueles que adoram as imagens de escultura? Aqueles que invocam os espíritos dos mortos? Cadê o Deus transcendental que opera além do que pedimos ou pensamos? Ele só opera na Bíblia, no papel, mas na prática não? Pois nessa noite você vai ver que Ele opera na prática. Você vai ver que neste lugar não invocamos um Deus só de papel, não. Adoramos um Deus em espírito e em verdade. Quantos já foram curados por Deus aí? E não parou não. Outras enfermidades tentarão subir ao teu corpo, mas novamente tu verás que só o Senhor é Deus. As viroses estão assolando esse mundo terrivelmente. E Deus já usou o ministério do pastor André para dizer aqui que tem um mal pior do que esse. Com essa tal de gripe do frango, já estima-se que morram 50 milhões de pessoas. Para você ter uma ideia, o Brasil tem 186 milhões. E as estatísticas estão dizendo que vão morrer com a gripe do frango. 50 milhões de pessoas no mundo inteiro vão morrer. E Deus já usou o pastor André porque tinha usado a respeito dessa, lembra? Que Deus usou o pastor André dizendo que no ar viria um vírus terrível. Está aí ele, está pelas aves. E agora Deus já usou o pastor André dizendo que, começando da Europa, vai invadir toda a América Latina. Um mal muito pior. Mas está escrito, sabe o que? Sobre tua tenda, ó Israel, não vale encantamento. Sobre tua vida, meu irmão, não vale encantamento. O mal que assola o mundo não assola a igreja. Eu quero deixar esse recado para os pregadores do evangelho covarde. O mal que assola o mundo não assola a igreja, porque a igreja tem promessa e tem Deus. Eu não concordo quando eles dizem, estamos no mundo e estamos sujeitos às coisas do mundo. Mentira, essa palavra é do diabo. A igreja não está sujeita a nada que acontece nesse mundo. Se faltar o alimento no mercado, o maná vai descer na minha mesa. Porque ele tem, eu não vim desamparar do justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Acabou a história. Eu creio. Como vai a sua saúde? Não importa. Hoje é o dia dela ir bem. Deus cura pessoas dizendo assim, olha, daqui a 30 anos ia se manifestar um mal, e Deus está cortando hoje. Você crê nisso? Se tu creres, meu irmão, verás. Então recebe. Recebe. Nós vamos estar orando com fé e confiança. Você anda cansado? Aí você olha e diz assim, não, mas eu já sou velho mesmo. Diante dos olhos de Deus não existe velho, porque está escrito que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Esses são os que confiam no Senhor, que creem num Deus transcendental. Aí você vai dizer assim, mas eu conheço um crente que já era, está acabado, em vida. Eu conheço outro. Tu conhece muitos, mas não conhece crente igual que não conhece o Deus que nós temos pregado aqui. O Deus que eles pregam é um Deus natural, nós pregamos um Deus transcendental. O nosso Deus é isso.
opera além do que pedimos ou pensamos. Nós vamos ficar por aqui em nome de Jesus.